Olá, começa agora o Claquete MTV, o programa que vai mostrar para você tudo sobre cinema. Eu sou o Lincoln Shed e vou estar aqui com você toda semana falando sobre o que rola no mundo da sétima arte. Você pode, inclusive, deve participar aqui ao vivo do nosso programa enviando comentários, críticas, sugestões. Basta acessar o nosso site www.mtv.com.br ou então pelo nosso Twitter, @claquetemtv. Bom, mas agora eu vou parar de falar um pouco e vou mostrar para você o tema do programa dessa semana. Pois é, o Claquete de estreia não poderia falar de outro tema senão animação. E para isso a gente trouxe aqui no estúdio duas feras dessa arte, que não é para qualquer um, né? Eu gostaria de dar aqui boa noite para o Tito Petri, que está aqui do meu lado, e o nosso outro convidado, que é o Sérgio Esteves. Boa noite, obrigado por terem vindo no programa, prazer tê-los aqui. Vamos começar falando um pouquinho aqui para o público conhecer o trabalho de vocês. O Tito trabalha com modelagem 3D, como é que é? Com softwares de animação em 3D. De modelagem, do tipo aquelas animações que você vê no cinema, Shrek, Toy Story. A gente usa esses programas para fazer desenho animado, na verdade. Certo. E o Sérgio, bom, eu vou só dar uma introduçãozinha rápida, ele fez um trabalho incrível de pioneirismo no Brasil de produção de animação, computação gráfica, né? Foi o filme Cassiopeia. Como é que foi esse trabalho Cassiopeia? Dá uma introduçãozinha rápida para o pessoal conhecer. O Cassiopeia, como você disse, foi um pioneirismo, principalmente aqui no Brasil, nas condições que nós temos para a produção de cinema. E até hoje é comentado, né? Os softwares que nós usamos na época, os computadores que nós usamos na época, hoje são totalmente obsoletos, né? Mas que é como a gente diz na produção lá, infelizmente foi um único trabalho realizado e nós gostaríamos que fosse o primeiro, né? Porque houvesse uma continuidade. Mas infelizmente as condições financeiras e do cinema de animação aqui no Brasil ele ainda está muito cru, né? Então, felizmente ficou só nesse Cassiopeia. Mas outras produções vêm vindo aí, vêm se fazendo. Mas era um período, inclusive, que o cinema estava meio que na retomada, né? Existia na época, quando nós começamos a fazer o Cassiopeia, o Toy Story ainda não tinha começado a produção dele. Existia o projeto Toy Story pela Pixar. Isso. Nós sabíamos, até pelo produtor Nelo De Rossi, que tem familiares nos Estados Unidos, ele trabalhou muito tempo em cinema nos Estados Unidos. Eles ficaram sabendo que nós estávamos fazendo já esse desenho, inclusive a gente sabe por meios não formais, mas que eles alteraram o roteiro de Toy Story, porque na verdade Toy Story os personagens humanos eram para serem humanos realmente. Então, sabendo que nós iríamos lançar um primeiro totalmente em 3D, em computação em realidade virtual, eles acabaram meio que até queimando o roteiro em prol de terem um pioneirismo. Nós vamos falar bastante sobre isso agora. Agora, você já se perguntou como é que é feito o cinema animado? Bom, como é possível animar personagens de uma maneira tão próxima da realidade? Hoje você vai descobrir como seus desenhos, os seus filmes favoritos são criados. E para isso não basta só desenhar, é preciso muita coisa. Estudo, ajuda, tecnologia e o principal, ter muita criatividade. A animação 2D, ela é a animação tradicional, aquela que já vem sendo feita lá desde do início da Disney, né? O que mudou de lá pra cá? Mudou que hoje em dia a gente não usa mais acetato, que era algo que encarecia, né? Eles usavam filme para fazer, era tudo pintado à mão, e hoje em dia a gente usa o computador, a gente não perde mais tanto tempo e o custo da animação é menor. Mas o processo ainda é o mesmo da animação 2D, da animação tradicional que a gente faz aqui no estúdio. Eles desenham as etapas todas. É claro que você pode animar direto no computador, tem animações feitas em flash, mas a gente não está fazendo isso justamente porque a gente gostaria que os personagens tivessem um movimento um pouco mais solto. Eu acho que a maior dificuldade ainda é a captação de recurso, né, para fazer os desenhos. Porque ainda não é uma coisa barata de se fazer,
porque você depende de uma equipe grande, com várias pessoas desenhando, né? Não dá para fazer... E demanda um certo tempo. As pessoas confundem muito computação gráfica com estereoscopia. Por que elas confundem? Porque quando surgiram os primeiros filmes em computação gráfica, o Toy Story, o próprio Cassiopeia, que foi o primeiro filme brasileiro em computação gráfica, nessa época as pessoas chamavam computação gráfica de 3D. Por quê? Porque os personagens eram tridimensionais. Olha só, o Brasil animado não é assim um Avatar. Não deprecia o produto, mas em 3D. Você vai pensar que vai pôr a mão. Agora melhorou. Eu acho que o Brasil animado foi muito especial porque é o primeiro filme brasileiro em 3D, em estereoscopia. Eu mostrei o projeto do Brasil Animado para o Cadu, que é o diretor da Globo Filmes. E quando ele viu, ele falou, poxa, esse projeto é perfeito para ser o primeiro filme em 3D do Brasil. Por que a gente achou que o Brasil Animado era o filme ideal para começar o 3D? Porque era de execução simples, em termos de captação de imagem real. Eram quase que cartões postais do Brasil. Como os personagens são animados, eles puderam ser inseridos depois no ao vivo, o que também facilitou muito. E no caso do Brasil Animado, gerou um pouco de confusão, porque as pessoas falam, como assim o primeiro filme 3D? Os personagens são chapados. Porque a gente juntou várias linguagens ali, ou seja, o ao vivo, as imagens reais eram em 3D estereoscópico, ou seja, você vê a profundidade, e a parte de animação eram personagens em 2D, mas com o efeito da estereoscopia, ou seja, o 2D sai para fora da tela, o 2D ele tem profundidade. Então até eu vi muito comentário assim na internet, mas isso não é 3D, né? E aí a gente tinha que ficar explicando, gente, põe um óculos, vai no cinema, você vai ver que é 3D, pode acreditar. Bom, é um trabalho incrível mesmo, e a gente estava vendo aqui que até comentou no VT, que as pessoas confundem, né, Tito, com uma coisa de 3D, de computação gráfica, animação 3D, com filme 3D, que é rotoscopia. Explica um pouco essa diferença para o pessoal entender. A estereoscopia é você criar no vídeo aquela impressão de profundidade. Estereoscopia. Tá. Uma estereoscopia você pode criar numa imagem que você filmou aqui, num desenho, às vezes numa imagem de uma revista mesmo, que usa-se hoje. Ou então até numa televisão, essas TVs em 3D, que eles estão transmitindo futebol. Você senta lá e põe, aquilo é estereoscopia. A animação 3D é o que você vê nos filmes, tipo A Era do Gelo, o Rio agora, que são os personagens em modelos tridimensionais, num espaço 3D mesmo. Que até então a gente só via desenho animado 2D, que era o desenho chapado, né, e feito no acetato, enfim, começou a vir pelo computador e tal. E aí, quando veio a técnica do 3D, o Cassiopeia, no caso, a pessoa falou, nossa, tem profundidade, parece que é de verdade, né? E aí você tem essa impressão. E sobre o Cassiopeia, você estava só continuando onde a gente parou, das dificuldades que você teve na época e tal, não tinha muita verba para fazer, em comparação com Toy Story. Né? E você tinha umas máquinas para rodar, para fazer a renderização da imagem, que acho que devia dar algum problema. Era um PC, 90, que foi 95, 94? Foi concluído em 95, lançado no cinema em 96, julho de 96, mais precisamente. Fora que ainda roubaram as máquinas no meio da produção. Pois é, cara. Eu fiquei sabendo eu costumo falar, eu também sou professor, né, em universidade, e eu costumo falar, quando eu falo em palestras ou mesmo em aula, que hoje o pessoal tem muito mais condição que nós, na época, em termos de equipamento. Para você ter uma ideia, o Cassiopeia foi concluído em 486 DX2, de 66 MHz. Então foi feito um longa-metragem de 80 minutos, totalmente em realidade virtual, que é como nós vendíamos na época o Cassiopeia e não em 3D. Sim. Porque o 3D, na verdade, é isso que cabe até esclarecer, imagem em 3D realmente é holografia. O resto são todas imagens bidimensionais. É que a forma de concepção e a sensação de profundidade dá essa sensação da tridimensionalidade. Como o Tito colocou, né? Essa coisa da profundidade que você tem, da espacialidade. E que no caso que deve ter sido a produção da Mariana,
que é onde você coloca duas câmeras em 2 ângulos diferenciados e a captação daquela imagem dá essa sensação de uma tridimensionalidade ou da profundidade. Exatamente, que é do óculos, né, que se usa. Mas na época do Cassiopeia realmente foi uma inovação, porque a computação gráfica estava começando a ferver naquele momento. Né? Para ter uma ideia, o Pentium 1, na época, estava surgindo logo quando o Cassiopeia estava terminando. Nossa, mas assim, fora essa dificuldade das máquinas, né, porque travava e era muito lento, coisa e tal, que outros Principalmente a dificuldade de mão de obra. Existiam as pessoas que trabalhavam com computação e os que mexiam com animação propriamente, que é os animadores tradicionais. Os animadores tradicionais temerosos com a coisa da computação e os de computação sem aquele feeling de animação, aquele talento de animação. Então era um desafio, você tinha que conseguir pessoas que soubessem desenhar e que tivessem a sacação da técnica do programa. Que programa que você usou na época? O chamado Topas, ele já não existe mais, é de uma empresa chamada Crystal Graphics, ela acho que já até encerrou atividades. E o Cassiopeia ele foi usado integralmente por esse programa, não foi usado nenhum outro recurso, nem de Photoshop, nem de câmeras escaneando alguma coisa, nada. Totalmente recursos do próprio programa, que também foi uma ousadia. Que programa que se usa mais hoje para fazer computação gráfica? Os softwares mais populares que a gente tem são o 3D Studio Max, o Maya, que são softwares que se usam em produções pequenas e superproduções. Né? O Rio, Era do Gelo, o Enrolados da Disney, agora eles usaram muito Maya para fazer. O Planeta 51 foi todo feito em 3D Studio Max, né? Mas a principal diferença dessas produções é que esses estúdios de animação, eles pegam o software e eles customizam o software de acordo com o que eles precisam. Então na verdade é uma adaptação, porque eles costumam falar, não, a gente desenvolveu um software especialmente para fazer. Exatamente. Na verdade ele customizou um software que já existia, Sim. né? A Disney, quando fazia aqueles filmes, tipo A Bela e a Fera, o Corcunda de Notre Dame, eles não usavam Photoshop, por exemplo, para pintar as telas, né? Eles contrataram a Epson e eles desenvolveram um software que coubesse na linha de produção deles, né? E hoje essas empresas fazem isso. A Pixar trabalha só com software desenvolvido por eles mesmos há quase 30 anos já. Por isso que os caras conseguem chegar num nível, numa perfeição que outros estúdios às vezes não conseguem, porque eles têm a perícia de fazer o que eles quiserem com o software, né? Porque se não tem uma ferramenta para fazer alguma coisa, eles vão lá e criam uma ferramenta. Você precisa atender a demanda e resolver. Bom, mas a gente já continua. Lembrando que você pode participar aqui do nosso bate-papo através do nosso site www.mtv.com.br/claquete e também pelo nosso Twitter, @claquetemtv. E a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Até já. Salame, mingue, o sorvete colorê. Escolhido foi você. Onontonite, salame, mingue, o sorvete colorê. Escolhido foi você. Onontonite, salame, mingue, o sorvete colorê. O escolhido foi você. Novo Uno, novo tudo. Vivo apresenta o DDD Nos Conecta. A vovó tá namorando. Quem? Ele é um tal de Luiz Otávio, mas ele é de outro estado. Quando é que você vem me visitar? Pelo menos ele mora longe, né? Na Vivo, você faz DDD e economiza. Não acredito. O cara viajou pra encontrar a vovó. Prazer, eu sou o Luiz, essa é minha neta. Júlia. Grande Luiz Otávio! O amor nos conecta, a conexão transforma. Vivo, conexão como nenhuma outra. Estamos de volta ao vivo aqui com o Claquete MTV. Eu sou o Lincoln Shed e estou aqui com o Tito Petri e o Sérgio Esteves, que trabalham com animação e computação gráfica. E lembrando de novo que você pode participar do nosso programa através do nosso site mtv.com.br/claquete e pelo nosso Twitter, claquetemtv. Bom, a gente vai ver agora outra matéria
que a gente não podia também deixar de comentar, a respeito de, como a gente já falou, da técnica tradicional, né, que é o 2D e também sobre o efeito 3D, só que existe um outro tipo de animação que não pode ser esquecido, e para isso o Claquete foi até a produtora Koala, no ABC Paulista, conversar com o cineasta César. Vamos dar uma olhada. Então, a gente viu aqui uns trechos do trabalho do César e sobre a computação, né, que, enfim, também trabalha com a mesma temporalidade do cinema. Você tem 24 quadros por segundo, ou 30, no caso para TV, para televisão, né? No caso da computação gráfica, você, assim, no stop motion, né, você faz lá um movimento, fotografa, faz um outro movimento, fotografa, um movimento, fotografa. No trabalho de computação, o que é facilitado? Você tem, o software ele trabalha sozinho, ele desenha sozinho, você tem que fazer quadro a quadro, desenha, o que você ganha de vantagem nesse tipo de trabalho? Fazer uma animação num software de 3D, ela é mais, você ganha tempo, porque no 3D você consegue, ou no computador, você consegue setar uma pose inicial e uma final e ele fazer as poses intermediárias. Ao contrário de um stop motion que o cara tem que fazer, ou de uma animação desenhada que ele tem que ir quadro a quadro desenhando. Porém, um filme de animação hoje demora o mesmo tempo para ser feito do que demorava antigamente. Mesmo você tendo o trabalho da tecnologia. Porque a qualidade é outra, né? Hoje em dia chega assim num resultado... Mas hoje um filme demora 5 anos e antigamente demorava 5 anos para fazer também. Por prova disso, ninguém conseguiu fazer outro longa como Cassiopeia na época, porque não pressupõe só a tecnologia que você tem. Você demorou quanto tempo para fazer o Cassiopeia? Cassiopeia, eu entrei, na verdade, quase que no meio da produção, porque eu já entrei quando já estava em andamento a animação. Tá. Mas o Clóvis Vieira, que é o diretor, ele já iniciou modelagens de personagens, a parte de concepção de storyboards, né? Bem antes, né? Então o trabalho todo ficou foram uns 4 anos. De produção em computador mesmo, foram cerca de 2 anos e quase 2 anos e meio. Trabalhando com 486. Com 486, que era o must da época, né? Não, a molecada que tá vendo hoje não tem noção que o celular que você tem no seu bolso, que você brinca de videogame e coisa e tal, é tipo 10 vezes mais rápido do que os computadores que ele usou para fazer essa animação. Né? É um negócio impressionante. Eu tenho aqui umas perguntas aqui que o pessoal tá mandando. Pro Tito, um bom animador, aqui a Rafaela, @Rafaela, um beijo para você. Tito, um bom animador 3D, ele tem que ser um bom desenhista? Para animar em computação gráfica, tem que saber desenhar bem ou não? Na verdade, você não precisa saber ser um bom ilustrador, você não precisa saber fazer uma imagem bonita, assim. Mas um bom desenhista é o cara que consegue pegar um papel e expressar uma ideia no papel. Daí ele pode ser um bom animador? Pode, mas... Mesmo que ele não entenda muito de computação? Para fazer uma animação em 3D é indispensável hoje você não dá pra de você computador, não conhecer a técnica. Né? Mas também é indispensável você ter outras habilidades por trás, que são conhecimentos em técnicas tradicionais de animação, de desenho, né? Tem que Mas treinar, geralmente tem que fazer muito, né? Geralmente um animador ele desenha um pouco também. E olha só, o Caio aqui, @Caio Neves, pergunta, ele fala o seguinte, ele gosta muito de desenhar e gostaria de estudar animação. Você tem alguma dica para ele como que ele começa no Brasil? Hoje em dia você tem muitas escolas que dão cursos de animação para pessoas que não sabem absolutamente nada, assim, para começar do começo, né? Não existe uma faculdade muito específica para isso, uma faculdade que você vai entrar, que nem você tem no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Para ser animador. Você consegue entrar numa faculdade e ficar 4 anos estudando animação 3D, né? Software de animação. Aqui no Brasil não existe isso, o que existe são cursos isolados, mas tem, e de 10 anos para cá isso daí cresceu absurdamente. Assim, os cursos têm ficado muito mais baratos, muito mais acessíveis, e a internet também facilita muito. Assim, tudo que você quiser, você consegue achar na internet como que faz, um tutorial, consegue achar um vídeo no YouTube. Hoje, a maioria das pessoas que estudam e trabalham com isso, elas fizeram um curso para ter um direcionamento e depois seguiram como autodidata. Não, eu acho que mesmo para estimular você que quer começar a trabalhar com animação, né, pesquisa na internet, você pode encontrar programas gratuitos, mesmo que simples, para você desenvolver um trabalho, enfim, tranquilinho, né? Você desenha lá, faz umas fotos e pans, e aí você joga no quadro a quadro, ele junta tudo, né? E você consegue, enfim, começar na animação, né? E tem os próprios programas que você consegue
ter acesso ao tutorial deles, né, de como fazer, autodidatismo. Eu acho que o grande lance da internet é isso, cara. Você não precisa só depender de uma escola. Lógico, uma escola é muito bom para você ter a informação, a troca com os colegas e professores, mas a internet, cara, você encontra tudo. Então, você quer começar, vai atrás porque você vai conseguir. E tem aqui pro Sérgio, a Fabiana83 pergunta, quando é a estreia de Cassiopeia... Quando é a estreia, que eu não tenho acentuado, quando que é a estreia do Cassiopeia 2 com a ilusão 3D? Vai ter? Olha, acho bem difícil, né? A continuidade do Cassiopeia ocorreria logo após o término do Cassiopeia, em 96. Então esse projeto acabou sendo engavetado. Até o Clóvis Vieira ele tinha uma continuidade para o Cassiopeia, até usando recursos mais sofisticados, até pela sofisticação que foi surgindo, né, em termos até de qualidade de animação, porque até como animação, os recursos que nós usamos foi bem restrito, assim, não existiam os bones, chamados aqueles esqueletos virtuais, a gente tinha que mexer membro por membro, falange por falange do personagem para dar animação na época, só usando o vetor do próprio objeto. Quer dizer, era até uma doideira nesse sentido. Aí você falou também um pouquinho, até permita, com relação a... Hoje você pega uma câmera e ali faz uma animaçãozinha. Como eu sou um pouco mais velho, né, até por conta dessa experiência, eu quando fazia animação na minha época de garoto, eu não tinha esse acesso à câmera. Eu tinha que pegar, por exemplo, se eu fosse fazer uma animação, eu teria que ou usar o sistema de flipbook, que é ver aquela animação, né, ou então que desenhasse, fotografar quadro a quadro, mandar revelar um filme de 35mm, aí projetar em Super 8. Então, para a gente ver uma animação, né, você custava muito. Hoje não, hoje qualquer software praticamente faz uma animação. Né? Não, fora que as máquinas virou brincadeira de criança. A internet, os softwares, que você falou. Bom, enfim... Então, que isso aí acaba para falar assim, então, quem não fizer nada hoje é preguiçoso. Né? Bom, vamos lá para encerrar o nosso bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando aqui ainda com o Sérgio e com o Tito. Claquete MTV já volta, não sai daí. Ainda tem gente ali! Ei, vocês! Ainda tem espaço nesse último bote! Vem! Tem lugar pra escola, né? Não cabe! Vem só os 4! Não! Pô, desalmado você, hein? Sem coração, hein, capitão? Quer saber? O senhor vai! E a gente fica. Tchau! Rema, capitão! Rema! Skol, um por todos, todos por uma. Caraca, mas... Essa aqui tá trincando. Se for dirigir, não beba. A Avenida Paulista é o grande palco da luta contra a homofobia no Brasil. O mesmo palco vem sendo usado para terríveis espetáculos de intolerância. Uma onda de violência assustadora que não pode continuar crescendo. A MTV é contra qualquer tipo de preconceito. Show de carro, hein? Completaço. E o que vem nele? Computador de bordo, painel com iluminação iSeeBlue, módulo noturno, acendimento automático dos faróis, direção hidráulica, ar-condicionado com display digital, som com MP3 e Bluetooth, piloto automático, ABS, airbag duplo, um porta-malas gigante, rodas de liga leve, faróis de neblina e 27 porta-objetos. Olha aqui, nosso farol! Tem ar-condicionado, computador de bordo. Aproveite seus caminhos de um jeito completo. Chevrolet Agile. É real, é um sonho. Agora a gente volta aqui continuando o nosso Claquete MTV, conversando sobre animação com o Sérgio e o Tito. A gente teve um pequeno probleminha no bloco anterior, na matéria sobre a produtora Koala, e a gente agora conseguiu ajeitar aqui para conseguir passar a matéria inteira. Então, para a gente conseguir ver aqui a conclusão da matéria, vamos ver de novo, para a gente poder continuar conversando aqui sobre isso. Roda o VT. Olha só, para você ter esse efeito incrível do stop motion das massinhas, você tem que pensar no áudio, né? O áudio é importantíssimo. Você vê o cara
bonequinho batendo a bateria e o outro lá tocando guitarra, você tem um sincronismo. Como é que você consegue ter esse sincronismo de áudio e fazendo quadro a quadro cada do negócio? Assim, explica essa técnica, porque o negócio é mágico, cara. O stop motion ele é matemático, né? Assim como a música, você tem a pauta musical, ela é medida em tempo. O tempo da animação também tem essa decupagem. Então você, por exemplo, Fantasia, Disney, né, que se eu não me engano é de 80 e alguma coisa, eu não vou lembrar, ele era pautado, ele era animado em cima da trilha musical. Então você decupa essa trilha musical, coloca ela em frames e tem os pontos né, onde você tem pontos chaves da animação de acordo com o ritmo da música. Então você pega a música inteira, você temporaliza, assim, você divide Exatamente. em fragmentos e ali você sabe que vai entrar aquele frame naquele ponto da música. Isso é um trabalho... Um ápice de um movimento com um ápice de um tom musical ali é que dá aquele tchan e a sincronia. Uhum. Vocês assistem muito desenho? O pessoal está perguntando aqui, o que vocês assistem de desenho para usar de referência no trabalho do dia a dia de vocês? Como é que é isso? Eu de desenho, de cinema, já assisti quase tudo, assim. A DVD Tech em casa tem todos da Disney, todos da Norman McLaren, todos possíveis. Eu procuro umas referências, assim, a animação europeia é coisa muito boa, a animação japonesa, mangá, muito mangá. Eu gosto mais de americana, mas... E você, Sérgio? É imprescindível, você está sempre atento ao que está acontecendo. Tem que ver de tudo. E, inclusive, não só também ligado ao cinema, mas também a artes plásticas, a visualidade em si, porque o forte da animação é a visualidade. Até como o César colocou no trabalho dele, tem aquela empatia que tem a massinha. No trabalho que hoje eu desenvolvo lá na TV Cultura com papel. Então, quer dizer, são materiais que a pessoa faz uma ligação com o cotidiano dela e dá mais valor ainda ao que é produzido. Cara, então, é um negócio assim infinito para a gente conversar e, enfim, infelizmente o nosso programa já está acabando, coisas de programa ao vivo, eu sou obrigado aqui a encerrar, mas eu sou super agradecido a vocês por terem vindo. Obrigado, Tito, obrigado, Sérgio, pela participação de vocês. E nosso programa fica por aqui. Você pode ver todas as matérias e as novidades do cinema no nosso site, na MTV, e conversar com a gente através do Twitter também, @claquetemtv. E a gente se encontra no próximo domingo, ao vivo, às 7h30 da noite, aqui na MTV. Não perca, tô te esperando. Até lá. Tchau.